Estamos vivendo na era do áudio. A internet, que já foi espaço do texto, da imagem, daquelas animações muito loucas de sites em flash, agora também é espaço do áudio. É a vez da voz. Os memes são em áudio. Bom dia, família. Ótima sexta-feira pra todos. Privilégios. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê? Foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Os escândalos políticos também são em áudio. Apareceu a solução mais fácil. Era botar o Michel. Um grande acordo nacional constituído e tudo. Você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. O áudio também vem de zap, né? De uma forma que acabou democratizando a comunicação. Por exemplo, pessoas que não leem, não escrevem, ou não têm muito costume, não sabem se comunicar bem por escrito ou têm alguma dificuldade para isso, acabaram encontrando no áudio uma forma mais acessível de se expressar. Também a gente está numa época em que tem muita gente andando com fone pela rua, já reparou, e ficando cada vez maiores. Tem também os audiolivros, a explosão dos podcasts, como esse que você está ouvindo agora, o que só reforça o tema do episódio de hoje. A nossa fala, ela está no centro das atenções. Mas será que a gente está ouvindo o que as nossas conversas podem revelar sobre a gente, sobre as pessoas? Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo o meu novo podcast, Bobagens Imperdíveis. No episódio de hoje, a anatomia das conversas. Como uma boa millennial, a internet faz parte da minha identidade, de quem eu sou. Hoje eu sou escritora, mas eu escrevo na internet, meu jovem, desde o início do milênio. Mas eu sou do blog, dos textos. Eu acho que por isso eu sempre tive uma certa resistência à imagem, à coisa do YouTube, do vídeo. Mas o áudio, por outro lado, já me interessava mais. Na verdade, eu demorei um pouco para ser consumidora de podcasts e você que está me ouvindo talvez vá me entender, porque tinha aquela de eu não conseguir me concentrar, não ter tempo para episódios com a duração de um filme, eu não encontrar na minha rotina um espaço para o podcast. Não conseguir também ouvir enquanto estou escrevendo. Aliás, alguém consegue? Acho que isso é impossível. Apesar de ter demorado a engajar com podcasts, eu fui podcaster. Eu apresentei um programa com a minha amiga Gisele Souza lá pelos idos de 2013. Era um podcast que chamava Weekendcasted, que era sobre literatura, cultura, sociedade, de um ponto de vista de questão de gênero, de feminismo. Oi, gente! Hoje nós estamos aqui numa edição muito bacana. Chamamos 2 convidadas para brincar na neve com a gente. A Luca. Oiê, tudo bem? E a Rosa. Oi. E a Aline, claro, né? Oi, gente! Como vocês já viram aí, a gente vai falar da nova animação da Disney, que é Frozen, que é esse desenho que conquistou a gente. Muita gente falou que é o melhor filme desde o Rei Leão, e eu vou chocar toda a sociedade ao dizer que eu não sou tão fã de Rei Leão assim. Polêmica. Bem, apesar do podcast, o meu domínio sempre foi o texto, mas o som continuou me rondando, sendo uma parte muito importante do meu trabalho. E aí você pensa, o que tem a ver escritor com som? Na verdade, muita coisa. No meu livro, As Águas Vivas Não Sabem de Si, o som tem uma função muito importante na história. Quem leu, acho que percebe isso. Além disso, a música me inspira, a oralidade também é importante na hora de escrever, mas eu acho que até isso cabe em um outro episódio. O lance é que nessa minha busca para escrever melhor, para escrever mais parecido com o que as pessoas falam, que vai muito além de como se escreve as palavras, mas é uma questão mais de como se estrutura o pensamento, como se estrutura a narrativa. E a partir disso, eu passei a prestar mais atenção nos diálogos, nas conversas. Eu tenho o costume de gravar conversas com os meus amigos, com o Marcos, nada do tipo para usar depois contra alguém nos tribunais, viu, gente? Talvez, ou não. Nunca saberemos.
Olha que louco. Mas é um restaurante super de boa, assim. Tipo, a gente comeu muito e deu... Meio quilo? Hã? Meio quilo? Ah, você tá falando de sorvete? Sim. A gente vai pedir mesmo? De pistache? Pistache e abacate na casqueta com tela de tortata? Exato. Tudo isso. E pistache? Tá, Só pistache? Vou fazer no café, então. Só tá. pistache? Vocês não querem mais? Só pistache? Só pistache? Eu, por mim, só pistache. É o único que eu faço questão. Bora escrever um livro. Boa, Bora. vamos agora, de tarde. Não, é sério. Ela tá querendo fazer a gente trabalhar pra ela. Meus workshops são todos assim. É, pra mim também. Foi o de portfólio, eu me beneficiei. É minha vez, então, é isso. Eu gravo para não perder os insights incríveis que saem dessas conversas. E realmente saem muitas ideias boas que depois eu acabo aproveitando. Mas também para ouvir depois e tentar entender essa conversa como se ela fosse um texto. Transcrita, ela tem outro peso. A voz, ela dá uma dimensão extra para um diálogo. Porque as palavras se atravessam, se sobrepõem, se conectam de uma forma diferente numa conversa, como se fossem 3D. E o texto é 2D. A maneira que a gente escreve não é a mesma que a gente fala. Quando se coloca uma conversa por escrito, alguma coisa se perde. Porque a gente usa mais do que palavras, né, para se comunicar. A entonação acrescenta uma camada de significado, os erros, as repetições, tudo isso acrescenta uma outra camada. É muito difícil fazer um texto escrito expressar essa tridimensionalidade, mas no som, na voz, esse sentido, ele vem em estado bruto, como se viesse direto da fonte, e eu acho que isso faz ele ter muita densidade, muita qualidade, para a gente poder aprender com o que ele revela. Quem também gravava conversas era o artista Andy Warhol, que é um expoente do movimento pop art, você talvez conheça, né? Ele tem obras muito famosas, como aquela pintura das latas de sopa Campbell. Ou se você não conhecer as obras dele, ou a figura excêntrica dele, sempre usando aquela peruca branca super diferente, mas talvez você o conheça como o autor da famosa frase: no futuro, todos terão seus 15 minutos de fama. Pois é, ele mesmo. No livro The Lonely City, ou A Cidade Solitária, Olivia Lang conta a história de vários artistas que foram atravessados pela solidão nas grandes metrópoles. E no livro, ela conta a relação do Andy Warhol com o áudio. Os filmes que ele fazia no início dos anos 60 eram cheios de pessoas tentando se comunicar e falhando, e essa investigação de Warhol, a dificuldade de ouvir ou entender o outro, foi uma investigação que ele conseguiu aprofundar quando ele arranjou para ele um gravador, aqueles de fita, né, imaginando que aí foi em 1965, e esse gravador ele apelidou de Esposa, né, chamava de My Wife. Ele usava para gravar as conversas que ele tinha com os amigos artistas. Isso porque ele estava interessado, ele era um artista muito interessado nas coisas que outras pessoas não viam valor, mas que ele podia transformar em arte. E os diálogos estão cheios disso, né? As pausas, os desentendimentos, os ruídos, a fala cortada, os silêncios. Isso interessava muito o Warhol. Ele escreveu um livro, A Novel, ou A um Romance, que não é bem um romance, muito menos ficção, mas é a transcrição literal desses áudios. E ele preservou tudo, né? Todos os erros da fala, os ruídos, as desconexões, tá tudo lá por escrito, tá? Fala da maneira que ela saiu, mesmo com aquela enxurrada de vozes, de confusão. É um livro para mostrar a beleza do que as pessoas realmente dizem e como elas dizem. Ele tinha horas de gravações de conversa com os amigos, como com o escritor Truman Capote, autor de vários clássicos da literatura, talvez você conheça o Bonequinho de Luxo. 80 horas de gravação com Capote, e eles começaram isso como uma forma de escrever juntos uma peça de teatro.
Chegou até a virar uma peça, mas isso mais recentemente, né? Ou seja, só anos depois que ele morreu. Mas em 1969, o Warhol criou a Interview, uma revista que durou uns 50 anos. Ela até chegou a ser extinta, mas depois foi relançada no final de 2018. Além de capas lindas, super coloridas, um pouco com esse estilo pop do Warhol, a revista também trazia transcrição bruta de conversas com artistas, mais ou menos como foi aí o livro dele. Então tinha conversas do Warhol com a Diana Ross, da Beyoncé com a Solange, essa é mais recente, com as escritoras Toni Morrison, Ursula Le Guin, muita gente foda foi entrevistada. E tanto essa história do Warhol, quanto o meu costume de gravar as conversas, me fizeram pensar que esses registros serem possíveis, a reprodução da fala como ela é, chega a ser um pouco mágica, porque a gente não está acostumado a se ouvir. Então, quando a gente dá play, para e ouve uma conversa, primeiro a gente tem que encarar todos os defeitos da fala, né, que na escrita são inaceitáveis. E encarar essa dificuldade que a gente tem de entender nós mesmos, de entender o outro. Mas é também nessas falas muitas vezes caóticas que as pessoas mais se revelam. E aí a gente consegue ver um pouco mais de camadas sobre quem elas são, como elas pensam. O Warhol chegou a dizer o seguinte: para mim, pessoas que falam bem são bonitas porque boa conversa é o que eu mais amo. Investigar sobre como as pessoas conversam me deu vontade de fazer de novo um podcast. Então eu trago aqui algo que veio da dimensão escrita, que é Bobagens Imperdíveis, daí o nome desse podcast, porque foi uma newsletter e depois uma zine impressa que eu escrevi ali entre 2014 e 2017. Ou seja, um e-mail e uma revista, né? Coisas da dimensão escrita que eu tô trazendo agora, tentando traduzir para a dimensão da voz. A ideia é só ver o que sai disso, 15 minutos de cada vez. Por que 15 minutos? Por causa dos 15 minutos de fama do Warhol? É só uma coincidência, mas é porque eu acho que é o tempo suficiente para compartilhar algo que a gente possa aprender juntos. E sim, esse podcast vai ser, na verdade, um grande pretexto para eu aprender, para eu pesquisar, estudar, ler, virar uma desbravadora de novos territórios. Mas também porque é tempo suficiente para contar uma história interessante, uma ideia, alguma bobagem, uma referência que você possa usar como assunto numa conversa com seus amigos, no seu trabalho, com o crush. Aliás, esse podcast também é um pretexto para eu conversar com as pessoas, com amigos, com pessoas que eu admiro, que eu sei que tem algo interessante para contar. Também é uma conversa com você, que é muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui nos comentários de cada episódio, nas minhas redes ou no meu e-mail, porque eu sou dessas que ainda usa e-mail, apesar de estar ultrapassado. Escreva @alinevalek.com.br. Valek, V-A-L-E-K. Pode falar comigo, tá? Obrigada por ouvir. Obrigada também ao Marcos Felipe por sempre me emprestar os seus ouvidos diversas vezes nesse processo de fazer podcast. Obrigada também ao meu amigo Bruno Léo pelas dicas preciosas sobre o tratamento do áudio para conseguir fazer uma coisa bem feitinha para entrar aí nos seus ouvidos. Ele que é o criador do Silêncio no Estúdio, um podcast onde eventualmente eu também posso ser encontrada para a gente conversar sobre música. Olha aí de novo o som na minha vida. Obrigada também ao Julian, que me emprestou também seus ouvidos e me deu feedbacks bem legais. Obrigada também a Gisele, que apareceu aí nesse flashback desse episódio de hoje. E obrigada também aos meus apoiadores e apoiadoras que contribuem com o meu trabalho lá na página apoio.alinevalek.com.br. Até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis.